pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a resolução juntos de algumas questões que nós vimos na última aula. Então, material na mão e vamos lá. A primeira questão, que trata de equilíbrio químico aqui, é a questão do vestibular da FUVEST de 2013, que diz o seguinte: a uma determinada temperatura, as substâncias HI, que é o iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, H2, que é o gás hidrogênio, e I2, que é o iodo elementar, estão no estado gasoso. A essa temperatura, o equilíbrio entre as três substâncias foi estudado em recipientes fechados, partindo-se de uma mistura equimolar, ou seja, uma mistura de mesmas quantidades, mesmas concentrações, de gás hidrogênio e iodo elementar, que é o experimento A, ou somente do iodeto de hidrogênio, que é o experimento B. Então, aqui nós temos o gráfico do experimento A, contendo aí a diminuição das quantidades de reagentes, né, que é o H2 e o I2, ao longo do tempo de reação, e o aumento na quantidade de HI, né, que é o produto formado na reação, como nós podemos acompanhar aqui. Reagentes, produto. Legal? E a constante de equilíbrio K1. Isso é o experimento A. Temos também o gráfico do experimento B, em que ocorre a decomposição do iodeto de hidrogênio nos outros dois gases, nas outras duas substâncias, né, que é o gás hidrogênio e o iodo elementar, onde nós acompanhamos aí a diminuição na quantidade de HI, que é o reagente, e o aumento na quantidade dos produtos formados, que é o gás hidrogênio e o iodo elementar, ao longo do tempo de reação. Beleza? Esse é o experimento B. Então vamos lá. Pela análise dos gráficos, pode-se concluir que alternativa A. No experimento A, ocorre diminuição da pressão total no interior do recipiente até que o equilíbrio seja atingido. Vamos ver isso direito. O que nós percebemos? Que um dos reagentes é o gás hidrogênio e que, ao longo do tempo de reação, como todo reagente, vai diminuindo sua quantidade até atingir o ponto de equilíbrio, até não mudar mais a quantidade, certo? Como diminui a quantidade de um gás, então deve-se esperar que a pressão interna daquele recipiente também diminua, certo? Então, na dúvida, não podemos acreditar que a alternativa A ela seria incorreta, mas tem um parênteses aí que eu vou chegar nele logo mais. Enquanto isso, vamos deixar essa alternativa em stand-by. Vamos para a alternativa B. Alternativa B. No experimento B, as concentrações das substâncias HI, H2 e I2 são iguais no instante T1. Analisando ali o gráfico do experimento B, nós temos que, quando atinge o tempo T1, o tempo de reação, nós não temos as quantidades de HI, H2 e I2 em quantidades iguais. Isso não acontece, são quantidades diferentes, certo? Horizontalmente eles tinham que estar alinhados para isso acontecer. E como não está, na verdade, a alternativa B é errada. Legal? Alternativa C. No experimento A, a velocidade de formação de HI aumenta com o tempo. Gente, vamos explicar uma coisa. Seja no consumo dos produtos, seja na formação no consumo dos reagentes ou na formação dos produtos, a velocidade de reação sempre vai diminuindo. A velocidade de formação dos produtos e a velocidade de consumo dos reagentes sempre vai diminuindo até atingir o ponto de equilíbrio, certo? Em que a velocidade de formação é a mesma velocidade a velocidade no sentido direto da reação é a mesma velocidade que no sentido inverso e, portanto, é como se a reação estivesse parada. Ok, gente? Na verdade, a velocidade vai sempre diminuindo, a velocidade de reação ao longo do tempo de reação, o que nos leva a crer que a alternativa C está automaticamente errada. Ok? Alternativa D. No experimento B, a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade em mols de HI, aumenta até que o equilíbrio seja atingido. Então vamos lá. Na verdade, no experimento B, HI é um reagente. Então deve-se esperar que ao longo do tempo de reação, a sua quantidade não vai aumentar, vai diminuir. O reagente é consumido para dar origem aos produtos. Ou seja, a alternativa D está incorreta também. Tá? Chegamos na alternativa E. No experimento A, o valor da constante de equilíbrio K1 é maior do que 1. Isso só acontece quando
os produtos formados estão, após atingido o equilíbrio, numa quantidade maior do que os reagentes que sobraram. Pois é, nesses casos, a constante K1 é um valor maior do que 1. De fato, nós acompanhamos que o produto no experimento A, o HI, ele é formado numa quantidade, após atingido o equilíbrio, né? Ele se mantém numa quantidade maior do que a de reagentes que sobraram. Ou seja, no cálculo da constante de equilíbrio, realmente ela vai resultar num valor maior do que 1. Então, a alternativa E, certo? É correta. E voltamos para A. Na alternativa A, o que nós percebemos? Que, mesmo havendo a diminuição da quantidade de um reagente que é gás, não ocorre a diminuição da pressão total no recipiente. Por quê? Porque no enunciado da questão já especifica que todas as espécies químicas em ambos os experimentos A e B estão no estado gasoso. Pois é, então é consumido um reagente no estado gasoso, mas dá origem a um produto no estado gasoso, certo? Daí cabe a nossa atenção ao detalhe do enunciado. E, portanto, a A também está incorreta. Não ocorre diminuição da pressão total no recipiente, porque todas as espécies químicas envolvidas são gasosas e a única alternativa correta mesmo é a E. Beleza, gente? Bom, próxima questão, uma questão do vestibular do ITA de 2015, diz o seguinte: considere as seguintes reações químicas e respectivas constantes de equilíbrio. Está lá as três reações e suas respectivas constantes de equilíbrio sem os seus valores. E pede então que relacionemos a constante K3 com as duas primeiras questões, conforme nós verificamos aqui pelas alternativas, né? K3 é igual a alguma dessas expressões que relacione com K1 e K2. Legal. Ou seja, aqui essa é uma questão que demanda um tratamento algébrico. Na verdade, é quase um malabarismo com as constantes. Isso mesmo. No entanto, vocês vão perceber que essa questão aqui ela tem uma peculiaridade e vocês já vão notar logo depois alguns passos, ok? Primeiramente, nós temos que trabalhar algebricamente essas constantes todas. Então, vamos lá. Encontramos primeiro a constante K1. A constante K1, como nós sabemos, todas as constantes de equilíbrio elas devem ser produtos sobre reagentes. E, é claro, cada espécie química elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Isso nos leva a essa constante K1, certo? Onde o produto NO, aqui por ter um coeficiente 2, tem que estar elevado ao expoente 2, então tem que estar elevado ao quadrado. Ok, gente? E todo esse cuidado tem que ser feito para todos os casos. Então, o mesmo é feito para a constante K2, ali, legal? E a constante K3. Perfeito. Achadas as três constantes, nós vamos procurar fazer o quê? Relacionar a constante K3 com as outras duas constantes. Legal? Bom, comecemos com a constante K1. O que nós podemos fazer? Vamos isolar uma das espécies químicas que tem na constante K1, transformando o K1 numa variável. Então, podemos trocar o N2 com o K1. Isso fica desse jeito. Legal? Então, isolamos o N2 e passamos K1 para variável na expressão. O mesmo nós vamos fazer com a constante K2, mas nós podemos, por exemplo, trocar a constante K2 com o O2, certo? Então está ali, fizemos a mesma coisa, isolamos O2 e K2 passa a ser uma variável. Para que fizemos isso? Nós escolhemos exatamente o N2 e o O2 porque eles estão justamente na constante de equilíbrio K3, na expressão de K3, certo? E aí nós fazemos o quê? Por tratamento algébrico, nós vamos usar a substituição, ok? Dessas duas expressões aqui na expressão de K3. É o que nós vamos fazer aqui. Aqui, novamente, como eu disse, puro tratamento algébrico. Fazendo essa substituição, nós temos que o K3, como nós já encontramos, está aí, na sua expressão original. Substituindo N2 e O2, ok? Como nós já encontramos, vai ficar desse jeito. Novamente, trabalhando algebricamente, aí, nós temos aí uma divisão de frações. Arrumando os numeradores e denominadores, chegamos nessa expressão, que nos permite também eliminar determinados problemas, né, por cancelamento, por divisão. Um pelo outro resulta em 1. E 1 na expressão não faz diferença. Ok? O mesmo pode acontecer aqui com o NO2, certo? Com o expoente 2 em cima e 1 embaixo, fica só expoente 1 em cima. Certo? Não eliminamos ainda toda a expressão, isso é o que resultou ainda. Certo? Substituímos novamente aqui, para a gente perceber, o O2, o O2
aqui novamente pela expressão que compreende o K2. Ok? Fazendo isso novamente, tratando novamente algebricamente, mexendo ali nos numeradores e denominadores, chegamos nessa expressão aqui, que podemos eliminar o K2 e podemos eliminar uma parte do NO2, né? Expoente 1, expoente 2, chegamos aqui, certo? Mais uma vez, nós reparamos que há uma igualdade que podemos trabalhar novamente, invertendo a expressão, igualando aqui e substituindo mais uma vez, obtendo uma nova expressão. No entanto, esses processos de substituição vão continuar indefinidamente e não há uma substituição que nos permita chegar na resposta original. Conclusão? Na realidade, nós não temos condições de prosseguir. Eu cheguei a fazer os testes manualmente, que também não chegaram a lugar nenhum. Ou seja, isso só confirma que, na verdade, a questão no nosso material ela está digitada de forma incorreta e, portanto, não conseguiremos achar uma resposta. Pois é. Tá certo, gente? Então, todo o nosso tratamento até aqui, ele nos serviu para entender o processo, eu fiz questão de mostrar isso, para entendermos como que é o processo, a compreensão para resolver essa questão aqui, mas infelizmente não chegamos na resposta por causa de uma falha de digitação no nosso material. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!